Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Este é um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu falo convosco, sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. E sou fundador dessa instituição de apoio à saúde mental. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Uma boa tarde a todos os telespectadores. E hoje aqui no programa Conexão Alfa, nós vamos falar, Dr. Celso, de uma questão que assola muitas pessoas. A gente recebe vários pacientes todos os dias. Temos no ciclo de amizades, muitas pessoas que reclamam de dor de cabeça. O que o senhor tem para nos falar? Dor de cabeça, inclusive é o tema solicitado pela Olivia, a nossa telespectadora aqui do Vale do Ivaí. Ela disse que ela é de uma família que sofrem de dores de cabeça. Bom, primeiro passo que a pessoa tem que fazer quando tem dor de cabeça é procurar o médico. Ele pode ter um problema de ordem fisiológica, que a cabeça responde doendo. Pode ser um problema no fígado, pode ser um problema no estômago, pode ser um problema no rim, pode ser uma infinidade de possibilidades. Mas nós queremos falar daquela dor de cabeça crônica que o remédio não cura. Essa é a dor avassaladora que deixa as pessoas fora do centro. A Olivia é nossa ex-paciente, que ela já se tratou. A Olivia, ela tratou 14 anos, ela escreve aqui para nós, lembrando do caso dela, Ela tratou 14 anos com os remédios mais fortes possíveis e tinha dia que ela semana, que ela ficava internada numa média de 3 dias por mês. Poxa. Por 14 anos. E ela é jovem, a Olivia tem uns 25, 26 anos. E ela começou com essa dor de cabeça quando deu a primeira menstruação. Quando ela teve o primeiro ciclo menstrual, começou as terríveis dores de cabeça a ponto de desmaiar. E quando eu conheci a Olivia, ela estava no estado assim, ela não acreditava mais em nada, o desejo dela era morrer, porque podia viver, Então nós começamos a terapia dela investigando as questões energéticas. Começamos a fazer regressão de memória, levamos o ventre materno, levamos ela em vidas passadas e encontramos, Jefferson, um registro. Quando nós levamos a Olivia na vida passada, ela narra emocionada, com muita dor, que ela estava num campo de batalha e ela recebe uma flechada na nuca. E diz ela que a flecha atravessa a cabeça dela. E ela grita desesperadamente aquela dor, e como nós fazemos essas regressões com afastamento ou distanciamento da consciência, a pessoa não precisa sofrer aquela dor. E afastei ela dessa ressonância, daquela dor. Então ela narra que ela era uma guerreira, estava na frente de uma batalha, e ela sofre então aquela lançada por trás na nuca e ela morre ali. Então a última memória dela foi a morte dela por uma lança. Ultrapassou a lança no cérebro dela. E aí isso na vida passada. Não sei se foi na última vida, enfim, a gente não investiga isso. Então nós vamos ver qual foi o gatilho que desencadeou. Ela diz que a dor de cabeça começou quando ela teve o primeiro ciclo menstrual. Mas na verdade não foi isso. Quando nós levamos ela, através da regressão, a vivenciar o momento que desencadeou a dor, ela briga com a mãe e ela vai dar um tapa na mãe. E a mãe dá um soco na nuca dela, bem aonde ela tinha levado a flechada. E daquele momento, ela sofreu por muitos anos de dores terríveis na cabeça. Então nós levamos ela lá, fizemos todo esse reconhecimento e retiramos a lança. Jefferson, nós falamos sempre aqui no programa dos 7 corpos perispirituais, os corpos sutis. Nós temos material no IPTH que fala exclusivamente sobre isso. Também tem na internet, né, Jefferson? Sim. Então, o perispírito dela ainda
ainda trazia a lança espetada no perispírito. A memória dela era tão viva que quando a mãe deu o tapa na nuca dela, as duas se pegaram de tapa, na consciência dela disparou a memória que ela estava com a lança no cérebro. E aí nós removemos essa lança do cérebro dela, retiramos, fizemos lá todo um processo de remodelação e nunca mais a Olívia teve dor de cabeça. É impressionante, né, Dr. Celso? O senhor me permite fazer uma pergunta para que os nossos telespectadores reflitam em casa. Como não acreditar em outras vivências, em outras vidas, né, Dr. Celso? Nós deixamos as pessoas, nós nunca condicionamos o nosso paciente a acreditar em nada. Nós falamos, inclusive, para a pessoa não acreditar em nada. Você só vai narrar para mim o que você está vendo. Inclusive, a Olívia é evangélica. Ela não acreditava também. Aí quando ela vai para o inconsciente, ela vê tudo isso e tem o seu problema resolvido, aí ela fala, não, mas isso é verdade, e começou a estudar. Isso não desencaminha ninguém da religião, sim, Jefferson. O conhecimento só agrega. O conhecimento é luz. E aí que eu estava falando então de dor de cabeça, né? Esse é o caso, um caso bastante considerável daquela dor de cabeça crônica. Sabe aquela enxaqueca que não passa, que não tem remédio que corte e cada vez que dá a pessoa é internada? Então, a minha dica para essas pessoas, procure um método alternativo. Se na sua cidade tiver constelação familiar, procure um constelador. Se você é aqui da região do Paraná, do norte do Paraná, você pode procurar a gente no IPTH ou procure alguém que você conheça que possa te ajudar, mas pare de sofrer. Essas doenças crônicas, essas dores crônicas de cabeça que você vem tomando remédio há anos, a tendência é piorar. É verdade. E Dr. Celso, existe também outras possibilidades. O senhor citou um caso clínico, né, onde ela teve uma questão em outra vivência. Mas quais outros problemas também de cunho espiritual que pode afetar a pessoa? Então, Jefferson, nós poderíamos dizer assim, que a dor de cabeça ela pode ter mais de 100 possibilidades de desencadear dor. Puxa. Porque não são só as questões orgânicas, como eu disse. O primeiro passo é procurar um médico físico, alopático. Depois, se não tiver solução, procura uma forma então alternativa, como nós lá no IPTH. Eu vou contar agora um outro caso clínico, que isso eu tenho registrado lá no IPTH, de uma paciente de Jandai do Sul. Ela é nossa amiga e ela escreveu lá, autorizou falar do caso dela no livro, da Sandra. A Sandra, ela é hoje ela é professora, está em outro município, mas quando eu a tratei ela era de Jandai. Ela começou com uma dor de cabeça numa noite, numa festa de aniversário. Ela foi convidada por uma festa de aniversário e ao chegar na casa ela não se sentiu bem. Ela sentiu que alguma coisa estranha tinha naquela casa, naquele lugar. E ela volta de lá com dor de cabeça terrível, chorando dor de cabeça. Ela sofreu por 8 anos dor de cabeça terrível, tentativa de suicídio, depressão profunda, síndrome do pânico. Nossa, ela estava literalmente, segundo ela, acabada, né? Então nós fomos para o inconsciente dela e ela estava com um obsessor espiritual. Nós temos 7 corpos energéticos, são 7 campos de energia. Um espírito é uma energia, só que esse espírito tem uma energia ativa. E para que a pessoa possa nutrir no campo perispiritual dele um obsessor, ele tem que fornecer energia para esse espírito. Daí que vem a dor de cabeça. E essa entidade que estava imantada na Olívia, na Sandra, perdão. Desculpe. Essa entidade era suicida. Ela morava naquela casa e tinha suicidado. E ela, quando suicidou-se, ela voltou para dentro da casa. E quando chega, a Sandra chega, ela sente aquela energia,
não passa bem, vai embora e daquele dia em diante o sofrimento. Entendi. Doutor Celso, para que os nossos telespectadores compreendam, o que faz no caso, ou é alguma legalidade que a pessoa dá, ou é a vibração mental dela, no caso que atrai essa energia para ela? Como funciona isso? Então, a sua pergunta é muito interessante. A Bíblia diz que nós estamos rodeadas por uma nuvem de testemunhas, que são uma nuvem de espíritos. Realmente nós temos um oceano de espírito. O que é que nos mantém imune a ser tomado por uma entidade espiritual? Primeiro, a vibração mental. De acordo com as nossas vibrações mentais, são as nossas companhias espirituais. Aquelas pessoas que só falam em doença, só falam em fracasso, só falam em desgraça, que ficam na frente da televisão vidrada assistindo tragédias, essas pessoas acabam vibrando a mente no nível perigoso, aonde muitas energias espirituais podem encostar na pessoa por causa da vibração. Isso é um ponto. Mas tem um outro ponto bastante interessante, que é o caso da Sandra. A Sandra era jovem, né? Ela tinha fumado um beck, que é a maconha. Então, o tóxico, a droga, eu sempre digo assim, a maconha é a porta de entrada para o inferno chamado crack. Ninguém vai usar droga, vai usar crack. Primeiro ele usa maconha, depois ele cheira cocaína, depois vai para o crack. E a droga, qualquer uma delas, é um convite para legiões de espíritos se hospedarem no magnetismo da pessoa. Então tem a questão da vibração mental, tem a questão das drogas, do alcoolismo, e também tem, Jefferson, pessoas que têm uma sensibilidade espiritual mal direcionada, que são aquelas pessoas que nasceram para ser terapeutas. E elas não compreenderam aquilo. O terapeuta é um curador. Curador não é curandor, é curador. Ele cura a dor, alivia a dor da pessoa. Sim. Então, tem muitas pessoas que vêm com esse dom, que têm essa sensibilidade de percepção. E eles direcionam isso para a religião. E aí eles querem cumprir uma missão religiosa. E acabam se envolvendo com espíritos rebeldes, como alguns que não querem cumprir a missão. Então tem várias formas. Eu diria para você que tem no mínimo 30 fatores que são determinantes para a obsessão espiritual. Mas como então vamos se proteger? Tem gente que fala, vou rezar isso, vou rezar o creio, vou rezar o Pai Nosso. Tudo ajuda. Olha, toda reza é bem-vinda, né, Jefferson? É verdade. Mas a melhor forma de se proteger dos espíritos baixos é ter um pensamento elevado. Pensar em Deus, só fazer o bem, acreditar nas coisas boas, falar somente em coisas boas, não falar mal de ninguém, não fazer fofoca de ninguém. Isso é um antídoto fantástico contra essas entidades perdidas. Se você tem o hábito de falar mal dos outros, o hábito de fazer fofoca, você está vibrando numa vibração perigosa. E a qualquer momento você pode começar a sentir uns arrepiozinhos, né, Jefferson? É verdade. A pessoa sente um arrepio, daqui a pouco sente um mal-estar nas costas, dá uma travada na coluna, os ombros ficam tensos. Olha, se não tem pode ter uma legião. É verdade. Porque é a vibração mental. É mais ou menos assim, ó. Aqui vocês estão vendo meu copo de água. As pessoas que vibram nesta dimensão, elas estão numa dimensão perigosa, onde estão os espíritos baixos, os espíritos perdidos. Mas se a pessoa começa a mudar de atitude, só fala coisas boas, só vibra a mente em questões boas, fala bem das pessoas, sente gratidão, ela eleva o padrão vibratório. E essas almas continuam aqui embaixo, então não há conexão. Ficou claro, Jefferson? Sim, com certeza, doutor Celso. E são esses os cuidados, né, que nós devemos ter, buscar sempre a vibração positiva, pensamentos positivos, né, doutor? Para que a gente possa estar protegidos, né? Protegido. Inclusive nós temos no nosso instituto, nós temos um CD chamado Poemas para a Elevação Espiritual. Ele é específico, criado por mim, especificamente para melhorar o ambiente da casa.
Agora, não adianta melhorar o ambiente da casa se não melhorar a vibração mental, né, Jefferson? Com certeza. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Temos que ir embora já ou não? Sim, já está chegando ao final, Dr. Celso, o programa de hoje. Então eu quero deixar um grande abraço para os nossos queridos e amados telespectadores e voltamos na próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.